Nós vamos tratar agora da enurese. Enurese, se for apenas noturna, como é muito mais comum, é o popular xixi na cama. É aquela criança que os anos vão passando, os colegas na classe já deixaram de fazer xixi na cama, já deixaram de usar fralda também na vida noturna, e essa criança persiste. Persiste, isso cria um problema realmente familiar, né, um desgaste familiar, a mãe fica tensa, fica preocupada, fica nervosa, porque tem que realmente ou deixa um plástico no lençol, ou a criança realmente fica usando fralda até tarde, mas isso começa a trazer problemas para a autoestima da criança. Então a criança ela deixa de sair, de poder visitar, dormir na casa de um colega, um amigo, isso começa a realmente refletir na autoestima da criança, criar uma situação de perda de autoestima, uma tendência a se sentir inferiorizada, e é por isso que a enurese deve ser realmente objeto de atenção. Nós consideramos que o melhor momento para tratar a enurese é quando a criança começa a ficar incomodada, quando isso começa a refletir no seu dia a dia, os pais começam a perceber que isso está criando algum problema, enquanto principalmente a criança esteja desejosa de que ela trate e melhore dos sintomas. Eu queria chamar a atenção que na enurese tem muita relação com o aspecto genético, é um dos problemas que existe uma maior correlação entre os pais. Eu no consultório, sempre que eu recebo uma criança, fatalmente, se ela persiste com a enurese noturna, e se você perguntar, ou o pai ou a mãe, ou ambos também tiveram esse problema quando criança. Eu vou dar alguns esclarecimentos básicos. Nós temos uma linha de tratamento realmente muito ativa, com reeducação, que eu vou poder discorrer com os senhores. Vou mostrar aqui algumas apresentações na enurese. Eu sempre gosto de citar talvez uma das pessoas que eu tive a oportunidade de trazer ao Brasil, o Dr. Kelm Almas, um sueco de Gothenburg, foi quem realmente criou condições da gente entender melhor e saber que a enurese ela não é um problema relacionado com a birra ou a vontade da criança chamar a atenção. Nós caracterizamos a enurese como as perdas urinárias involuntárias, noturna, quando a criança já tem 5 ou 6 anos, não existe uma outra doença congênita adquirida do trato urinário, e essa criança nunca ficou 6 meses sem ter perdas noturnas por um período realmente consistente. Se ela já ficou 6 meses e volta a ter, então nós estamos definindo a enurese noturna secundária, que é aquela que a criança já ficou um período bem, e muitas vezes existe um problema no convívio familiar, chamar a atenção. Essa tem um tratamento diferenciado, está muito mais relacionada com problemas psicológicos, né, do que na enurese noturna primária monossintomática. Por que monossintomática? Porque ela só ocorre à noite. Então ela não é uma doença, ela é uma disfunção, um retardo no amadurecimento, se bem que 15 a 20% de quem tem enurese noturna, se nós interrogarmos, tem perdas também durante o dia, tem urgência, então a gente deve ficar atento a essa questão também. Então eu gosto de chamar a atenção, na enurese noturna monossintomática, não há incontinência diurna, não há urgência e não há uma frequência excessiva no hábito urinário. Vejam que até 5 anos, 15 a 20% das crianças ainda fazem xixi na cama. Há uma melhora gradual, a casa de 10% ao ano, e aqui a gente observa a grande índice de relação com a questão familiar. É importante afastar doenças conhecidas, anatômicas do trato urinário, e o Dr. de Almas ele contribuiu bastante nos seus estudos, mostrando o componente cromossômico. Existe um gene que causa a enurese noturna, que se caracteriza por 3 pilares. O pilar dá um excesso de produção de urina à noite, porque nós temos um mecanismo de frear a produção urina noturna, a secreção do hormônio que cumpre esse papel, hormônio antidiurético, ela é reduzida, a capacidade
vesical da bexiga, ela também está reduzida, ou seja, uma bexiga que teria capacidade de absorver um conteúdo muito maior, a criança, na metade da sua capacidade, ela sente uma sensibilidade e ela acaba tendo realmente as suas perdas. Então, se por um lado há um excesso de produção de urina à noite, a capacidade da bexiga é funcional, ou seja, ela trabalha com uma capacidade menor. Você tem dois fatores que promovem um enchimento muito rápido para uma bexiga que rapidamente ela está no seu limiar de capacidade. Existem duas situações, a criança pode acordar, ir ao banheiro, então ela tem um mecanismo de sono, de despertar íntegro, então é o que nós chamamos de noctúria, o que é aceitável, ou ela acaba não acordando. Essas crianças também geralmente podem ter um sono pesado, extremamente pesado, isso faz com que essas crianças acabem perdendo o xixi na cama. É importante que a parte psicológica ela começa a ser agravada, as crianças começam a achar que elas são inferiores, elas não querem realmente sair, é por isso que eu tenho que tratar. A história visa realmente questionar os questionamentos que eu apresentei, o exame físico, eu vou procurar algumas evidências de problemas anatômicos que podem estar ocultos e nós vamos então para a parte de aconselhamento, de tratamento, em que nós vamos procurar restabelecer os hábitos. Quer dizer, eu comparo a enurese como um aparelho de som muito complexo, que tem que ligar vários fios, etc. E a gente não consegue fazer essas relações entre o acordar, o produzir urina e o armazenar. Então é desse desequilíbrio, nesse amadurecimento não completado que você tem a enurese. E que se você não fizer nada, fatalmente, espontaneamente vai melhorar. Mas a questão principal é qual é? É que se eu não tratar, eu vou ter sequelas psicológicas. Existem duas linhas de tratamento. Uma é a linha tradicional, no sentido de reorganizar hábitos, fazer um trabalho com realmente de apoio, de motivação, tratamento comportamental. Eu vou interferir nos hábitos de ingesta de alimentos, de líquidos, mas principalmente eu vou ativar o interesse, a motivação, e nós fazemos isso de uma forma muito sistematizada, muito padronizada, seguindo o modelo que nós trouxemos da Europa e também dos Estados Unidos, em que existe uma profissional, uma enfermeira, nós temos a enfermeira Maria José, que desempenha esse papel de reeducação. Nós fizemos um grande êxito nos nossos estudos na Escola Paulista de Medicina e trouxemos esse modelo para o consultório. A grande vantagem desse modelo é que os resultados, o trabalho, ele vai trazendo respostas definitivas. Então, a gente consegue que a criança aguce a sua sensibilidade perante ao que a bexiga está informando ao cérebro, para que a criança acorde. Isso pode ser feito usando alarmes, despertadores, mas é um mecanismo que envolve a relação entre o terapeuta e o paciente e os familiares. Existe uma outra linha de tratamentos que é o uso de medicamentos. Só que os medicamentos eles têm um inconveniente. Tem várias formas de usar medicamentos, mas eles exigem que você mantenha esse medicamento indefinidamente. Suspender o medicamento, eles retornam. É por isso que nós defendemos o tratamento comportamental, eventualmente associado ao alarme, que se a estrutura social da família permitir, traz um grande resultado, deixando realmente o tratamento medicamentoso como um suporte a mais. Porque se eu suspender o uso deles, aqueles que respondem, o resultado praticamente volta a estaca zero. Então, eu queria finalizar essa curta exposição de enurésia, você que pode estar me assistindo, que tenha esse problema, é que nós temos a forma correta de tratar as enureses, isso é feito de uma forma padronizada, sistematizada, temos tido um sucesso muito grande. Lembrar que talvez na sua própria classe existam outras crianças que têm o mesmo problema que você, que está me assistindo, que é meu paciente, mas que todo mundo fica quieto, ninguém conta para ninguém, assim como você também não fica contando. Então, tenha certeza que você realmente se envolvendo no tratamento, você terá sucesso no seu tratamento e nós seremos, então, juntos superar essa fase com muita tranquilidade, de uma forma muito serena. Tá? Espero que eu possa
lhe ajudar e que eu possa ter contribuído para que você entenda melhor um pouquinho do que está acontecendo na enurese.